Fala trader, aqui é Diógenes com mais um material para você a respeito do mercado financeiro. E nesse vídeo eu quero te mostrar um detalhe muito importante a respeito da última carta anual que o nosso, o maior investidor de todos os tempos, o senhor Warren Buffett, ele lança todos os anos. E agora, esses dias, saiu a carta referente àquilo que aconteceu até 2021. Eu não sei se você sabe, mas Warren Buffett é o maior investidor considerado, por muitos, o maior investidor de todos os tempos, de toda a história, porque tem um resultado extraordinário, e é um dos homens mais ricos do mundo, beleza? E ele é um investidor de longo prazo, ele tem uma filosofia muito bem estabelecida a respeito do mercado, ele tem algumas frases célebres e tem outras frases que são atribuídas a ele, mas que não foi ele que disse. Mas, enfim, nesse vídeo eu quero te mostrar essa carta que ele liberou agora, e todo ano ele libera. Eu quero trazer para você um pouco de uma certa reflexão a respeito da carta, que todos os anos começa com essa coisa aqui, ó. A performance da Berkshire, a empresa dele, contra o SP500 desde 1965. Tem alguns insights que a gente pode tirar a partir daqui para a gente entender como que tirar alguns ensinamentos e entender mais ou menos como que o Warren Buffett se comporta de forma geral, tá? Eu sempre gostei de estudar, pensar como que outros traders profissionais ou consistentes, lucrativos estão se comportando. Principalmente a forma como eles assumem, tomam risco no mercado. Tá? E a forma como eles lidam com isso. E o Warren Buffett, com certeza, é um cara que tem muita coisa que a gente pode aprender a partir dele. Beleza? Eu quero mostrar para você essa primeira página da carta. Se você quiser, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo. O link para você ver a própria carta dele, que ele lançou. A primeira parte da carta é sempre essa performance que ele traz, e depois um texto onde ele fala com os investidores, as pessoas que têm ações da empresa dele. Beleza? Bom, então vamos começar aqui. O ano era 1965 e já no primeiro ano, enfim, que tem o registro aqui. Deixa eu só te explicar como é que funciona, tá? Isso aqui é basicamente o retorno do valor das ações da empresa dele, essa coluna aqui. E essa coluna do lado direito é o retorno do SP500. Tá? O SP500 é basicamente um índice aí, basicamente é a listagem de várias empresas dos Estados Unidos, e já incluindo dividendos. Então não é só o valor de mercado das ações, mas também os dividendos. Beleza? Então aqui ele basicamente compara o resultado dele anual por ano, Aqui, ó, 1965, cada ano. O resultado dele com o SP500, que basicamente serve como uma base para ver como é que teria sido o resultado, tá? E a gente pode observar aqui já no primeiro ano, deixa eu pegar aqui minha ferramenta de desenho. No primeiro ano, em 1965, o resultado dele foi de 49,5% em 1965 e o resultado do SP500 foi de 10%. Então o SP500 se valorizou 10% e ele 49%, tá? No segundo ano aqui a gente já tem uma coisa importante. Eu vejo que, um detalhe importante, eu opero sem stop, tá? Eu opero sem stop faz algum tempo já. E quando às vezes as pessoas me perguntam sobre operar sem stop loss, a ideia que alguns têm é de que você nunca vai fechar no negativo. E isso não é verdade, tá? Eu não considero que isso seja verdade. E a gente pode ver que em 1966 Warren Buffett fechou no negativo. Ele fechou 1966 com uma perda de 3,4%. Isso não significa que ele tenha vendido as ações dele, tá? Isso aqui basicamente pode estar considerando o saldo flutuante naquele momento, o valor de mercado das ações. Isso não significa que ele tenha realizado esse prejuízo. Porém, está aqui no track record, no histórico dele. E o SP500 fechou em menos 11%. E aqui você vai poder ver todos os anos. Eu quero chamar a sua atenção para alguns anos específicos, como por exemplo aqui, que foi o pior ano de Warren Buffett desde o começo, tá? E a gente pode ver em 1974, ele fechou o ano com menos 48,7%. Ele fechou o ano com quase 50% de perda no seu capital flutuante. O SP500 fechou aquele ano com menos 26%. Então ele teve um resultado em 1974 bem pior do que o SP500. Tá? O SP500 perdeu aí aproximadamente 1/4 do valor e ele perdeu quase metade do valor das suas ações. Tá? E isso aqui traz, e é claro, ele sendo gestor e etc.,
Então, com certeza a gente está falando aí de alguns bilhões de dólares. Tá? E isso aqui já traz para a gente uma reflexão importante para a gente entender aquilo que eu falo para os meus alunos sempre, de nós entendermos, alinharmos a nossa expectativa a respeito do mercado. Nós precisamos entrar no mercado sabendo que vão ocorrer situações como essa. Em 1974 ele fechou o ano, desde o dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro, ele fechou com quase 50% de perda. Você sabe o que é isso? Muitos traders de varejo, eles acreditam que eles vão entrar no mercado e eles vão só ganhar, e que vai ter só resultado positivo, e que não vai ter drawdown. Isso é uma baita de uma ilusão. Isso não vai acontecer, nem comigo, nem com você, nem com o melhor investidor de todos os tempos, considerado por muitos. Tá? Então, isso é importante a gente pensar nisso. Por quê? Às vezes eu vejo aluno falando, nossa, mas eu estou perdendo 15%, com 15% de drawdown. Cara, 15% não é nada. Se você está na renda variável, 15% de drawdown não é absolutamente nada. Nada. É nada. É pouca coisa. Né? Então, vai existir, inclusive, teve outros anos aqui que o Warren Buffett teve anos negativos, fechou o ano negativo, mas estava dentro do gerenciamento de risco dele, dentro da estratégia, toca o barco, vamos para frente. Ok? E aí ele teve, em 1976, ele fez 129% contra 23% do... Aqui, em 1976, ele fez 129% contra 23,6% do SP500. Tá? E aí ele teve alguns anos onde ele fez uma porcentagem bastante alta. Em 79 ele fez 102%, quer dizer, dobrar o capital em cima de alguns bilhões de dólares. Cara, é uma façanha absolutamente incrível, tá? Muito bom mesmo. Para quem não... para o trader de varejo ele não tem muito essa noção, porque ele está acostumado a fazer 1% ao dia, às vezes. Quando ele faz, ele faz 1% no dia, 2%, coloca $1.000, aí faz $50 no final do dia, dá 5%. Mas quando a gente se trata de bilhões de dólares, com uma certa limitação que um grande capital tem, e as próprias limitações de alavancagem e etc., e o cara faz 100% no ano, dá uma média de 6% ao mês, isso é incrível, tá? É incrível. Então, em 79 ele fez 102%, e aí, continuando aqui, os outros anos, todos aqui muito bons, inclusive, 32%, 31%, 38%, 69%, 93% em 85%, o ano que eu nasci, o cara fez 93% no ano, excelente, tá? E aí veio um outro ano negativo com perda, foi 1990, foi menos 23%, enquanto que o SP500 teve uma perda de apenas 3,1%. 3,1% foi a perda que o SP500 teve nesse ano, e o Warren Buffett teve menos 23,1%. Tá? E a gente continua, novamente, em 1999 ele fechou o ano com menos 19%, 20% praticamente, enquanto que o SP500 fechou o ano com ganho de 21%. Aqui a gente pode ver uma grande diferença, porque o SP500 subiu 21% e o Warren Buffett fechou em menos 20%. Então é uma diferença muito grande. Inclusive ele cita muito, ele fala dos seus próprios erros, e isso eu acho uma coisa muito bacana. Ele fala dos seus próprios erros, as escolhas ruins que ele fez ao longo da sua carreira, e esse ano com certeza foi um ano ruim. O SP500 mais 21 e ele menos 20. Pô, é uma diferença gritante, e com certeza ele deve ter tido que dar explicações aí para os seus acionistas em 99. Tá? E depois a gente continua novamente aqui em 31,8% em 2008, menos 31%, e menos 37% o SP500. E aqui a gente termina o resultado. Isso aqui é absurdamente bom, Por quê? O resultado dele, desde 1965, acumulado, foi de 3.641.613%. E do SP500, no mesmo período, foi de 30.209%. Tá? E a média anual de ganho dele, desde 1965 até 2021, foi de 20,1%, enquanto que o SP500 foi de 10,5% ao ano, a média de ganho anual. Esse resultado do SP500 já é um resultado muito bom, a gente pensar em termos de longo prazo. É um resultado muito bom se você tiver uma inflação sob controle, você tem um investimento que te dá 10,5% ao ano, é bom. Se a gente tiver uma inflação, é claro que a inflação também oscila, teve picos e altos e baixos aí nesse momento, mas teria sido legal. Agora, o resultado dele a gente consegue observar que é praticamente aí o dobro
do resultado do SP500 nesse mesmo período de tempo. E aqui, é claro, quando a gente fala de juro composto, né, para quem não entende de porcentagem de juro composto, em um primeiro momento poderia dizer, pô, mas né, 10,5% contra 20%, aqui não teria que ser 60 mil? Claro que não, né? Ao falar de juro composto, a gente está falando de uma coisa que a diferença fica cada vez mais gritante no longo prazo, tá? Então o resultado de 3.641.000% contra 30.209 do SP500. Quais são as lições que a gente pode tirar a partir dessa simples análise do histórico do Warren Buffett? Primeira coisa, né? Ninguém está livre de fazer mais escolhas. Ok? Isso é importante. Isso é importante a gente entender isso. Absolutamente ninguém está livre de fazer más escolhas. Todos podem fazer más escolhas, né? E aí depende da forma como você gerencia, você lida o risco que você corre quando você faz más escolhas. O Warren Buffett cita várias más escolhas que ele fez ao longo do tempo, mas é claro, a forma como ele gerenciou isso, a gente pode observar em 74, o ganho dele ele perdeu 48% de valor, né, das suas ações, quase 50%, enquanto que o SP500 perdeu 26%. E teve outros anos onde o resultado dele foi muito pior do que o do SP500. Por exemplo, em 1990, menos 23 dele contra menos 3 do SP500, né? 99, acabei de falar, né? Menos 20% dele contra mais 21% do SP500. Então, a gente pode ver vários anos negativos. Tá? Outros anos, o SP500 fechou menos 22, ele fechou menos 38, menos 3,8 em 2002. Tá? E é uma coisa importante a gente pensar que existem situações, né, que afetam a todo mundo. Por exemplo, 2008, ele fechou menos 31%. O que aconteceu em 2008? A gente teve a crise do subprime nos Estados Unidos, em 2008. Ele fechou o ano com menos 31%, menos um terço praticamente do valor das suas ações. A crise que aconteceu, aconteceu para todo mundo e afetou ele também, com certeza. Tá? Então, primeira coisa que eu quero trazer de reflexão para você, e você pode pensar, ter outros insights a partir desse vídeo, né, de estudar, entender a performance dele. A primeira coisa que eu quero trazer para você é nós conseguimos entender que ninguém está livre de fazer más escolhas, né? O drawdown, ele vai vir, seja no forma de stop loss, que você toma o stop e aceita a perda, ok, ou seja no formato do que ele faz, que ele também não usa stop, de passar o período do drawdown com flutuante negativo e a desvalorização das suas ações. Tá? Nós também precisamos entender que em momentos de crise, quando vir uma crise a nível global, isso tende a afetar todo mundo. É claro que algumas pessoas vão afetar de uma forma muito mais agressiva, enquanto que outras pessoas vai afetar de uma forma mais suave. Porque aí cada um vai ajustar o seu risco de forma pessoal, né? E cada um vai ter a sua própria estratégia. Então, isso não é obrigatório. Não obrigatoriamente, quando vier uma crise, vai afetar todo mundo do mesmo jeito. Mas aqui a gente pode ver que em situações de crise, ele também foi afetado, né? Ele também foi afetado de forma bastante significativa. Em 2020, o SP500 fechou com 18%, ele fechou com 2%. Então, quer dizer, ele fez uma rentabilidade aqui muito baixa. Em 2021, o SP500 fechou com 28% e ele fechou com 29%. Quer dizer, quase no 0 a 0. Mas no longo prazo a gente pode ver uma diferença gritante entre o resultado dele e do SP500. Bom, eu espero que você tenha entendido a ideia que eu quis trazer para você. Eu gosto muito de pensar na forma como se faz gestão de risco, como o trader profissional, institucional faz gestão de risco, para a gente entender que às vezes o trader de varejo ele tem essa ilusão de pensar que uma vez que o cara atingiu a consistência vai ser tudo mar de rosas, né? Vai sentar e imprimir dinheiro todos os dias no mercado. E isso não é verdade, tá? Porque a gente sempre está lidando com o risco, a gente precisa lidar com a possibilidade de perdas, seja, né, através do stop ou de fato passando por momentos onde o nosso capital está flutuando no negativo. Então o risco sempre está aí. E eu quero que você deixe aqui no comentário, quero convidar você para deixar aqui no comentário desse vídeo qual é o insight, a dica, o que você aprendeu a partir desse vídeo. Que insight que você tirou? O que você entendeu aqui que pode talvez ter te ajudado a compreender um pouco melhor a sua forma de fazer a gestão de risco? Bom, durante esse ano de 2022 eu me propus em trazer um vídeo por dia, enfim, ao longo de todos os dias do ano. E esse é o nosso vídeo para hoje. Então, amanhã vai ter vídeo de novo,
depois vai ter vídeo novo e depois também, enfim, todos os anos, então, todos os dias. Então, se inscreve no canal se você não tiver inscrito, deixa o seu like, é muito importante para mim. A gente se vê no nosso próximo vídeo e eu espero o seu comentário aqui me falando o que foi que você, enfim, entendeu, aprendeu, estudando um pouco da performance do nosso, o grande mito aí do mercado financeiro, Warren Buffett. Um forte abraço, fique com Deus, a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até mais.